Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes sobre o mercado da bola do Flamengo. Muitos torcedores nas redes sociais reclamando que tudo no Flamengo se torna novela e de fato tem se tornado novela, mas eu fui procurar saber o motivo dessa demora do Flamengo acertar contratações, até porque estamos falando de jogadores que estão valorizados no mercado. É o caso do Marcos Antônio, da Lazio, Lucas Paquetá e também do Claudinho, jogador que o Flamengo tinha tudo alinhado, e eu vou contar para vocês o que de fato está acontecendo. Na verdade, eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo, do departamento de futebol do Flamengo, e essa pessoa me explicou a situação desses três jogadores, dessas três negociações que se tornaram novela, e a gente vai contar o que essa pessoa disse aqui no canal Vene Casagrande. Vamos falar também do Flamengo, que se reapresentou nessa segunda-feira, e os uruguaios estão de volta ou não? Cebolinha treinou ou não? E Bruno Henrique, será que fica à disposição para o jogo de sábado contra o Criciúma? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo, a plataforma vai te avisar e você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo, tá bom? Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Antes de falar de Flamengo, só uma informação que eu apurei há pouco. Douglas Costa, perto de rescindir com o Fluminense. Recebi essa informação e confirmei com pessoas da diretoria do Fluminense, ou seja, um jogador que já foi muito especulado no Flamengo. E eu hoje falo de uma maneira bem tranquila, sempre achei duvidosa essa possível contratação por parte do Flamengo, e quando ele foi contratado pelo Fluminense, eu avisei que não era uma boa contratação, que era furada. Tanto é que agora o Fluminense entendeu e está buscando essa rescisão junto ao jogador, que se tornou até polêmica aí no final de semana, aparecendo em vídeo, em festa, supostamente embriagado, enfim. A torcida do Fluminense não gostou muito e agora o Fluminense está perto de rescindir com esse atleta. Falando de Flamengo agora, o Flamengo se reapresentou na tarde dessa segunda-feira e deu continuidade à preparação para pegar o Criciúma no próximo sábado, lá no Mané Garrincha, em jogo 4 horas da tarde. Esse jogo será em Brasília, não será no Maracanã, mando de jogo do Flamengo lá em Brasília. A boa notícia: Cebolinha treinou normalmente com os demais jogadores, está à disposição novamente da comissão técnica, ele que é desfalque do Flamengo desde o dia 20 de junho, ou seja, exatamente um mês, porque o jogo é no dia 20 de julho, o Cebolinha voltará a ficar à disposição do Flamengo, um baita reforço caseiro. A má notícia, entre aspas, é que Bruno Henrique ficou na academia e é dúvida para esse jogo de sábado ainda. Óbvio, tem a semana inteira, a gente vai aguardar, acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, se o jogador vai evoluir no tratamento das dores no tornozelo, mas a priori é dúvida para pegar o Criciúma lá no Mané Garrincha. Os uruguaios receberam folga após a disputa da Copa América, deve se reapresentar quarta-feira ao técnico Tite. Pelo visto, ninguém com problema físico, porque senão acho que já teriam se reapresentado. O Vinha, por exemplo, foi um jogador que foi até poupado em um duelo da seleção uruguaia durante a Copa América por questões físicas, mas jogou a disputa em terceiro lugar, normalmente foi titular contra o Canadá. Então é torcer para que esses jogadores não tenham nenhum problema físico e fiquem à disposição, pelo menos esse é o planejamento do departamento médico e também da comissão técnica do Flamengo, de ter todos os jogadores à disposição para pegar o Criciúma no sábado. Para mim, todos à disposição, o Flamengo entra de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Repito o que eu falei em outras oportunidades, o Flamengo caiu de pé durante essa Copa América, 9 jogos, o Flamengo jogando mutilado, muitos desfalques, muitos jogadores lesionados, e o Flamengo, se não desse mole diante do Cuiabá e contra o Fortaleza, 2 jogos em casa, ainda estaria na liderança. Mas é isso, soube aproveitar bem esse período, e agora com esses reforços caseiros e possíveis reforços durante a janela de transferência, o Flamengo tende a brigar cabeça por cabeça ali pelo título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que quarta-feira tem jogo importante, não para o Flamengo, mas de uma maneira indireta, Palmeiras e Botafogo se enfrentam. Na verdade, Botafogo recebe o Palmeiras aqui no estádio Newton Santos. Eu vou torcer para esse jogo dar empate. Não vou negar para ninguém, porque eu acho que empate é o melhor resultado para o Flamengo. Falando rapidamente da diretoria, ontem a gente falou que alguns VPs já deixaram o Flamengo e teve novamente movimentação de saída na diretoria. Já são 7 VPs de saída para apoiar candidatos à eleição
no fim desse ano. Maurício Gomes de Matos, VP de Embaixadas e Consulados, que se tornou candidato a presidente, ele é um dos candidatos. Rodrigo Toches, VP de Finanças, vai apoiar o BAP. Marcelo Conte, VP de Gabinete, vai apoiar o BAP. Paulo César Pereira, VP de Secretaria, vai apoiar o BAP. Adalberto Ribeiro, VP de Relações Externas, vai apoiar o Maurício Gomes de Matos. Arthur Rocha, VP de Patrimônio, vai apoiar o Maurício Gomes de Matos. E o Ricardo Campilo, VP de Responsabilidade Social, vai apoiar o BAP. Então, todos esses aí já deixaram a diretoria e já tem os seus candidatos. Inclusive, eu consegui entrevistar Rodrigo Toches, que foi peça fundamental durante muito tempo no Flamengo, não só na gestão do Rodolfo Landim, mas também na gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Está lá nas minhas outras redes sociais, @Twitter, no Twitter, @Vene Casagrande, no Instagram também, @Vene Casagrande. Então, pode olhar lá, porque a entrevista é muito boa que eu fiz com o Rodrigo Toches. Vamos falar de mercado agora, porque eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo para entender as situações das negociações do Flamengo por respectivos jogadores. Vamos começar com Marcos Antônio, jogador da Lazio, que o Flamengo já esteve muito perto de contratar, e a Lazio novamente travando o negócio, e ele me explicou o porquê. Falei, e o Marcos Antônio, como é que está a situação? Essa pessoa respondeu, Vene, está enrolado. Demos um ultimato à Lazio, não temos muito tempo. Demos esse ultimato, nós queremos resolver o quanto antes. Se eles não aceitarem a nossa proposta, vamos atrás de outra opção, porque não podemos ficar esperando durante a janela inteira. Nossos concorrentes a títulos estão contratando, anunciando, e a gente, mirando esses reforços que a gente entende que pode chegar para ajudar bastante, a gente não pode esperar muito tempo. Mas fica aí a informação. E aí eu perguntei qual foi o problema com a Lazio. Aí ele falou, a Lazio falou que empresta. Beleza, certo. Depois disse que emprestava, mas tinha que ser com obrigação de compra. Aceitamos, acordamos valores. Aí, na hora de fechar tudo, eles dizem que só vendem porque receberam proposta de venda de outro clube. O Flamengo não é o... eu não posso falar a palavra aqui. É isso. Então, essa é a situação envolvendo Marcos Antônio. Claudinho, vamos lá. A pessoa me diz o seguinte, recebemos aceno positivo de tudo. Aí, neste final de semana, soubemos que o Zenit recuou e tenta agora renovar o contrato com o Claudinho. Oferecer uma proposta de renovação ao Claudinho. Foi isso que a gente ficou sabendo. Os russos são difíceis demais de negociar. Por isso, não podemos comemorar, só com o contrato assinado. Estamos tentando ainda, obviamente. É um jogador que a gente acha que vai qualificar demais o elenco. Estamos tentando ainda. Eles deram o aceite e agora eles recuaram e estão tentando renovar com o Claudinho. Essa é a informação de momento no lado do Flamengo. Lucas Paquetá. A pessoa me diz o seguinte, nós queremos, é claro, mas é uma situação delicada. Primeiro o pessoal dele precisa conversar com a Xi'an. Quando ele diz o pessoal dele, provavelmente os empresários, né? Primeiro o pessoal dele precisa conversar com a Xi'an. Nós queremos, mas é uma situação que tende a se arrastar até agosto, Vene. Isso aí vai virar uma longa novela mesmo. Risos. O Risos foi o RSRS. Então, pessoal, de fato, toda novela, toda negociação do Flamengo tem se tornado novela para vocês torcedores, mas se a gente for parar e analisar, são jogadores de alto calibre. Tudo bem, muita gente vai falar assim, o Marcos Antônio não é um desconhecido, mas é valorizado no futebol europeu. Fez uma boa temporada no PAOK, pelo menos na visão da Lazio, e a Lazio prefere vender a emprestar ao Flamengo. Beleza. Só que o que a Lazio fez com o Flamengo é errado. Você dá um aceite, aí depois volta atrás, aí depois faz a exigência, aí volta atrás, depois dá a exigência, volta atrás. É errado. No caso do Claudinho, beleza, o Claudinho é um time russo, o Zenit, que é apaixonado pelo Claudinho, todo mundo sabe disso. O Flamengo chegou a um acordo, recebeu o aceite, e aí em cima da hora os caras recuaram e agora estão tentando renovar. Basicamente o que aconteceu com o Wendel, que também pertence ao Zenit. Isso aconteceu com o Wendel. O Flamengo estava muito perto de contratar o Wendel. Assim, pertíssimo mesmo, por empréstimo. Aí, em cima da hora, o Zenit foi lá, ofereceu uma renovação ao Wendel. O Wendel recuou, renovou, tanto é que na ocasião o Flamengo ficou, entre aspas, irritado com os representantes do atleta por conta dessa situação, porque o Flamengo entendeu que foi usado na ocasião. Isso nos bastidores, nada foi dito publicamente. E no caso do Lucas Paquetá, é um caso à parte, porque envolve uma outra situação, extracampo, possível punição. Então também envolve o West Ham, querendo ou não, um clube que investiu milhões para contratar o Lucas Paquetá. Pessoal, assim, eu entendo, digamos assim, a revolta ou até mesmo a frustração de muitos torcedores, mas é compreensível que no Flamengo tudo se torne novela, porque o Flamengo, ele mira sempre ótimos jogadores.
Vamos lá, De La Cruz foi novela, Léo Ortiz foi novela, mas valeu a pena a novela. Inclusive valeu a pena o valor investido. Agora é aguardar. A gente pode fazer várias críticas a essa atual gestão. Agora, quesito negociação, para mim, os caras são os melhores. Não tem jeito. Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, é muito bom no quesito negociação. E o Marcos Braz é muito bom de bastidores. É um cobra da bola. Você pode criticar o que for o Marcos Braz. Eu tenho várias críticas ao Marcos Braz. Nem sei se eu fosse o presidente, ele estaria ainda como VP de futebol do Flamengo. Mas de bastidor, de entender ambiente de futebol, o Marcos Braz entende. Tanto é que ele foi colocado para ser o VP de futebol do Flamengo. Flamengo adota medidas especiais para proteger Lohan após críticas. Lohan, jovem promessa do Flamengo, enfrentou um momento difícil ao ser vaiado ao deixar o campo no Maracanã, durante a vitória contra o Cruzeiro em 30 de junho. Após o ocorrido, Tite fez um apelo à torcida por mais acolhimento. O clube, reconhecendo a necessidade de proteger o jogador, tem realizado um trabalho especial para preservar Lohan, que em breve renovará seu contrato por 5 anos. Lohan se destacou durante a Copa América, atuando como substituto de Arrascaeta e inicialmente conquistando a torcida. No entanto, sua performance caiu, e ele passou a ser alvo de críticas. Ele participou de 8 dos 9 jogos, sendo titular nos 6 primeiros, mas as vaias na partida contra o Cruzeiro interromperam sua sequência. Contra o Atlético Mineiro, começou no banco e, em um movimento raro, entrou e foi substituído após novas vaias contra o Cuiabá. Na derrota para o Fortaleza não foi acionado, mesmo com a necessidade de um jogador criativo. Nos bastidores, as palavras acolhimento e preservação ganham força, associadas diretamente a Tite e sua comissão técnica, refletindo também na relação de Lohan com o elenco. A oscilação de desempenho é vista como normal devido à sua idade e transição da base para o profissional. O Flamengo já havia iniciado um projeto especial para proteger o jogador e potencializar seu desenvolvimento. Agora, a atenção é redobrada para preservar sua joia. A cautela de Tite, apelando por mais apoio da torcida, reflete a situação atual de Lohan no Flamengo. Pela primeira vez em 10 jogos, ele não foi utilizado. A última vez que ficou no banco e não entrou em campo foi na goleada contra o Vasco antes da Copa América. Na derrota para o Fortaleza, mesmo com a impaciência da torcida se manifestando contra outros jogadores, a comissão técnica decidiu manter Lohan no banco. Tite tem reprovado as vaias da torcida, destacando que isso não ajuda no desempenho dos jogadores. Em defesa de Lohan, Tite pediu maior acolhimento, comparando a situação do jovem à estreia de Zico, destacando a importância do apoio para que ele se sinta fortalecido. Lohan, por sua vez, tem enfrentado vaias desde o jogo contra o Cruzeiro, quando foi substituído no intervalo. No jogo contra o Cuiabá, Lohan entrou no primeiro tempo no lugar de Bruno Henrique, que se lesionou, mas teve uma atuação discreta e foi vaiado timidamente. Acabou substituído no segundo tempo. O técnico Tite e os jogadores mais experientes do elenco demonstraram apoio, destacando a importância de proteger os jovens atletas. Internamente, o elenco do Flamengo cuida de Lohan com carinho. Ele é benquisto por jogadores de todas as idades e transita bem entre os mais velhos e mais novos. Gerson, conhecido por seu papel de mentor, oferece conselhos e apoio tanto dentro quanto fora de campo. O jovem lateral Wesley também serve como exemplo para Lohan, tendo superado um período semelhante de oscilação e críticas. O cuidado com Lohan, refletido na postura de jogadores e comissão técnica, visa garantir seu desenvolvimento e bem-estar, reconhecendo sua importância para o futuro do Flamengo.